parlamentares analisaram nesta quarta-feira a proposta do deputado André Correia, que altera a lei que trata da qualificação de organizações sociais ligadas às áreas de meio ambiente, esporte e lazer. O texto obriga as OS a divulgar na internet o pagamento de compensação ambiental feito por empresas privadas. A deputada Cidinha Campos quer alterar a lei que obriga os estabelecimentos de beleza a informar através de cartazes sobre os perigos do uso do formol. A deputada pede que a multa para quem descumprir a regra seja aplicada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e não em UFIR, como está na lei atual. O projeto segue para a sanção do governador. A Lei de Defesa do Consumidor tem nuances que estabelecem outros tipos de multa. Por exemplo, a reincidência, o poder econômico da empresa. Você multar um cabeleireiro pequenininho é uma coisa, você multar uma rede de salões de beleza é outro. Então, no Código de Defesa do Consumidor, isso fica mais claro. Também foi discutida a proposta do deputado André Siciliano, que proíbe propaganda, venda e utilização de medicamentos que contenham a substância 2,4-dinitrofenol. O produto, conhecido como DNP, é utilizado em remédios para emagrecer. De acordo com o texto, o governo será responsável por campanhas de conscientização em escolas, hospitais, clínicas e academias de ginástica para divulgar os riscos do uso dessa substância. A proposta ainda retorna para mais uma votação em plenário. Muitas das vezes as pessoas têm facilidade de acessar, de comprar em algumas farmácias, inclusive também via internet. Está proibido no mundo inteiro. Então, o que a gente quer é proibir também aqui no estado do Rio de Janeiro a comercialização e a gente também institui as campanhas de esclarecimento. Substância proibida que pode levar até a morte. E o surf de peito, também conhecido como jacaré, pode ser declarado patrimônio cultural imaterial do estado do Rio. O texto dos deputados Ana Paula Rechuan e Bruno Dauaire foi aprovado e segue para a sanção do governador. O nome da zoóloga Berta Maria Júlia Lutz, líder da luta política pelos direitos das mulheres, pode ser incluído no livro dos heróis do Estado. A proposta foi assinada por 10 parlamentares. É uma homenagem que a gente faz a uma grande mulher, uma grande feminista, né, que na época lutou muito pelos direitos das mulheres. Lutou muito principalmente pelo sufrágio universal, que é o direito do voto, e que só foi garantido na década de 30, né? As mulheres não podiam votar no nosso país. Berta Lutz significa o empoderamento das mulheres. Foi aprovada também a prorrogação do funcionamento da comissão criada para apresentar propostas que possam aprimorar o desempenho das agências reguladoras do Estado. A nova data prevista para o encerramento dos trabalhos é o mês de abril. Faltam 4 oitivas para a comissão concluir os seus trabalhos. Vamos realizá-las agora a partir de março. Acredito que no máximo final de abril a comissão encerra o seu relatório e apresenta à Casa uma proposta de um novo projeto de lei atualizando toda a regulamentação das agências reguladoras do Rio de Janeiro. Vão mais de 10 anos da existência dessas agências e o plenário e a Casa já vem há algum tempo debatendo a importância de uma revisão nessa legislação. Ainda durante a sessão, a deputada enfermeira Rejane pediu à mesa diretora que na semana do dia 8 de março sejam pautados projetos de interesse das mulheres. Nós pedimos para que nessa semana, nesses 3 dias, tudo que vem à pauta de discussão nas sessões sejam direcionadas para as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Acho que isso é fundamental para a gente dar uma empurrada, né, alavancar os projetos que às vezes ficam emperrados aí nas comissões. No expediente final, os deputados Luiz Paulo e Carlos Osório comentaram as contas do governo divulgadas no Diário Oficial desta quarta-feira e disseram que os números apontam o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. A capacidade de endividamento do Estado explodiu. O limite máximo era 200%, foi a 236%. O gasto com o pessoal do Executivo, que podia ser de 49%, foi a 63%. A despesa total de pessoal, que podia ser 60%, foi a 73%. O gasto com saúde, que a Constituição determina que seja maior,
que 12%, esse gasto foi na ordem de 10%. Né? Na educação, estão ali no limite, tinha que ser no mínimo 25%, eles chegaram a 25,13%. Volto a dizer, na saúde, eles tinham que gastar mais que 12%, gastaram só 10%. Então, as contas só podem receber um voto pela rejeição. Limites prudenciais de gasto com funcionalismo público, de obrigações constitucionais com investimentos na saúde, não foram cumpridos pelo Estado do Rio de Janeiro, e isso coloca o Estado do Rio de Janeiro numa posição extremamente delicada. E também o limite do endividamento do Estado completamente superado, enfim, quase 232% acima da receita corrente líquida, quando a lei manda um limite de 200%. Os deputados Paulo Ramos e Valdec Carneiro criticaram a decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu um prazo de 30 dias para que a União e o Estado viabilizem um acordo financeiro que vai beneficiar o Rio. O ministro Luiz Fux não pode dar ultimato de 30 dias à Assembleia Legislativa e ao Congresso Nacional, de modo a que sejam votadas propostas no sentido de mudar a lei de responsabilidade fiscal e ainda privatizar a SEDAI e votar alíquotas. O ministro tem que decidir de acordo com a Constituição. O ministro Luiz Fux acaba entrando na gestão do Estado, não é? Quando o seu papel como ministro do STF, integrante da Suprema Corte Brasileira, é principalmente zelar pelo cumprimento da Constituição. O que ele deve fazer é examinar qualquer medida tomada, seja pela União, seja pelo Estado, está guarida na Constituição, tem respaldo na Constituição. Se não tiver, o Supremo tem que agir. Agora, ele não tem que ser um orientador, nem um conselheiro, nem um consultor de gestão. Para o deputado Jânio Mendes, a manifestação dos familiares de policiais militares em frente aos batalhões está gerando uma divisão dentro das corporações. É uma crise que chegou aos batalhões, provocada por uma situação de salários atrasados, do não pagamento do regime adicional de serviço da RAIS, ainda de horas extras das Olimpíadas atrasadas há 6 meses, e a condição de trabalho dos policiais que vêm do interior para prestar serviço aqui na capital nas unidades de polícia pacificadora, que tem um custo altíssimo de aproximadamente R$1.000 por mês, não recebe o custo de transporte. Quando recebe por mês R$100, isso gera toda uma inquietação no seio familiar. O deputado Tio Carlos lembrou o início da legislatura na Câmara Municipal do Rio e disse que vai cobrar do município serviços de qualidade para os cariocas. Lá hoje esteve o prefeito Marcelo Crivella e no seu discurso ele colocou de forma clara que vai assumir compromissos de melhorar a saúde da cidade do Rio de Janeiro, também a questão da educação, a questão da prevenção às drogas, que são temas bastante importantes para o meu mandato. O deputado Gilberto Palmares disse que o governo federal está fechando agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica no Rio de Janeiro e que a Alerj vai instalar uma comissão especial para acompanhar o tema. Aqui no Rio são em torno de 60 agências, 40 ele está fechando e 20 está transformando em postos de serviço. Agências na Zona Sul do Rio de Janeiro, agências no centro. Hoje, por exemplo, a gente esteve no Jardim do Meia. Ele está fechando tanto a agência do lado de lá quanto a agência do Dias da Cruz. Vai fechar a única agência bancária de toda a Cidade de Deus, que é uma agência do Banco do Brasil. Então, no momento que o Rio vive uma crise econômica enorme, que todo mundo diz que quer encontrar saídas pela crise, esse tipo de medida aprofunda a crise do Rio de Janeiro. Então, nós estamos montando, já foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, uma comissão especial que vai estar focada em analisar os impactos nocivos, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista econômico, do fechamento dessas agências.